Queria ouvir um entendi. pouquinho de você agora, porque é uma descarga de informação, é muita informação e o cérebro da gente fica, opa, né? Então eu quero dar o tempo, fazer a pausa com você, para você falar o que, que você pensa, o que, que você refletiu sobre isso, sobre essa questão da prática, a questão do domínio. Só fazendo aqui um overviewzinho aqui. Não, eu acho super importante isso que você falou. É que assim, é engraçado que às vezes a gente não se atenta a esses detalhes. Mas, por exemplo, eu teve um treinamento que eu fiz com a unidade que eu falei para as meninas, eu falei, olha, vocês que não, porque é muito comum as meninas não se sentirem à vontade para fazer vídeo. Eu Uhum. falei, uma das formas que vocês têm para gravar, principalmente quando a gente dá treinamento de conteúdo de produto, né, para falar das características daquele produto. Como é muita informação, elas também ficam assim meio desesperadas, né? Tipo, como que eu Sim. vou guardar tudo isso? E aí eu peguei, eu falei para elas, eu falei, olha, mesmo que vocês não gostem de fazer vídeo, vocês deveriam fazer, nem que seja só pelo treino. Verdade. Porque como eu faço, Verdade. aí eu apago por causa de vários outros fatores. Não Uhum. é só por causa de estar, né? Porque, na verdade, eu nem pensei que eu poderia zerar isso. Quando eu vejo que baixou bastante, eu já me dou tão por satisfeita. Ah, passou 2, passou 3, tá ótimo. Melhorou em relação aos 500 mil que eu coloquei. Mas eu percebo que aquele assunto que era, eu comecei a gravar ele, quando eu começo a gravar eu anotei tudo, meio que eu vou lendo, mas até o último vídeo, que é o que eu posto, eu percebo que aquilo já internalizou. Sim. De tanto que eu gravei, de tanto que eu fiz hoje, fiz ontem, não sei o quê, e assim, e foi uma sugestão que eu dei para elas, mesmo que vocês não postem, gravem os vídeos, porque isso vai ajudar na assimilação. Mas eu não pensei, por exemplo, eu vou fazer a exaustão até tirar o tal, né? E eu achei assim, você falando, eu achei sensacional, porque eu falei, puxa, é uma coisa que eu sei que funciona, Sim. porque eu já vi em outras coisas, mas eu nunca tentei para tirar vício. Para ser bem sincera, eu achei que não dava para tirar, né? Assim, tipo, dá para melhorar, melhorou bastante, a gente vai controlando, mas Sim. você vai carregando, falando menos. É. Mas eu achei assim genial, gostei bastante. Não, excelente. Você E imagina como isso vai trazer, quais são os benefícios disso, né, Glaucia? Credibilidade. Você imagina você fazendo apresentações de trabalho, você não tendo nenhum vício de linguagem. Isso já é um aspecto assim impressionante. Porque você encontrar vício de linguagem, por exemplo, quando você entra um pouquinho, eu costumo dizer assim, colocar o óculos da oratória. Quando você coloca o óculos, não tem como, você enxerga coisas que até então você não tinha muita consciência. Por exemplo, vício de linguagem. Para quem entende um pouco mais de oratória, percebe logo. E outra coisa, não só nos olhos que você está vendo que há a presença de vício de linguagem, mas no ouvido. Bate no ouvido ali é que nem música, né? Bate, você sente que a nota está fora e você vai lá para afinar. E é fato, o músico ele tem o ouvido e fala. Uma pessoa comum, leiga, pode ouvir o som de um violão e não detectar que a corda está desafinada. Gosta da música, pô, que linda essa música. Mas para um músico vai falar, tá desafinado ali. O dó, ia lá, o ré, tá, não entrou, não ficou bom, não tá legal. Mas por quê? Se não gostou, eu gostei. Para ele, que é da área, não vai ficar boa. Então, voltando ao ponto inicial, imagine a credibilidade de você ter uma apresentação sem vício de linguagem. Mas por que é tão importante não ter o vício de linguagem? Porque o vício de linguagem, ele apaga o brilho, ele tira o brilho da sua apresentação. Por quê? São palavras desnecessárias. Um um né, um tá. Ele atrapalha a sua comunicação. Ao invés de você dar a pausa, vamos colocar aqui um exemplo. Eu vou falar para você. Eu vou usar uma expressão que é muito comum também. Então, esse então também, ele é um vício de linguagem. Por quê? sim, Ele quer fazer uma conexão entre uma palavra e outra, uma ponte entre uma palavra inicial para outra. Então,
esse ponto intermediário, você criou uma ponte que não precisava. Exemplo. Então, Gláucia, o próximo ponto é esse. Vou tirar um então, vamos ver como é que fica. Gláucia, o próximo ponto é esse. Sim. Gláucia, então, o próximo ponto é esse. Gláucia, o próximo ponto é esse. Percebe o então? Esse então, ele é um sujeito, ele na verdade... Pouco. Sim, pode falar, por favor. Ele tira um pouco da credibilidade. Não dá tanta segurança. Tipo, quando você falou sem o então, a impressão que dá é que você tem segurança naquilo que você está falando. Você sabe do que você está falando. Exato. Você tocou no ponto. Quando você tira um então, esse então aí, ele já é um ponto de insegurança. Porque você está precisando de uma muleta para poder transmitir uma mensagem. Então, quer dizer, o que você está querendo me dizer? Que você não tem 100% de segurança. E se você não me dá 100% de segurança, eu também não tenho 100% de segurança para comprar. Eu não tenho 100% de segurança para confiar em você. Eu não tenho 100% de segurança em nada. Porque você me transmitiu uma mensagem que não é 100%. Porque existe um então aí. Por que o então? Para que você está usando o então? Você está querendo me enganar? Do outro lado, as pessoas recebem. E elas estão codificando ali todo momento que a gente está falando. Elas estão observando tudo na gente. Elas observam não só a nossa comunicação verbal, a não verbal, os olhos, as expressões. Existe uma pesquisa feita na Califórnia, lá em Los Angeles, em 1996. Não sei se você já ouviu essa pesquisa. Essa pesquisa ela mostra que 55% da eficácia da comunicação ela está na expressão corporal. 38% ela está na voz, na entonação da voz. E apenas 7% ela está no conteúdo. Então você imagina que eu tenho 55% de comunicação corporal. Esse corporal não são apenas os gestos, mas são também os olhares, a expressão facial. E eu tenho, para embasar ainda mais, eu tenho uns 38% na voz. Que aí entra o quê? Entra a comunicação textual do então, vício de linguagem. Então, se eu tenho vício de linguagem, eu já estou perdendo um percentual na minha entonação. Correto? Na minha voz. Estou transmitindo palavras. Então, se eu teria 38%, se a gente fosse fazer uma avaliação de performance, se fosse fazer uma disputa, eu coloco aqui 10 candidatos aqui. Qual que tiver a melhor comunicação pessoal, vai ganhar essa oportunidade aqui e eu vou classificar. Eu pego um especialista, coloco lá 3 especialistas, monto uma banca, faço como se fosse uma audição e eu vou testar esses 10 candidatos. Vamos ver quem vai ter a melhor comunicação aqui. 10 especialistas. E aí ele avalia nesses 3 critérios, comunicação, a expressão corporal, a expressão vocal e o conteúdo. E eu vou avaliar. Vamos fazer um pitch de vendas aqui. Eu te dou um tempo, você vai apresentar para mim, vai me convencer que eu preciso investir na tua empresa, eu preciso comprar o teu produto e eu preciso realmente comprar você que está me vendendo. Né? Primeiro eu te compro. Ok. 10. Eu começo. E eu tenho um tempo para cada um. Vou avaliar. Se eu tenho muito vício de linguagem aqui no verbal, se você teve aí você teria 38%, você teve 35% de aproveitamento, já é muito ruim, porque o outro vai fazer os 38%, ele não teve vício de linguagem, ele já está sobressaindo. Mas o ponto central que eu estou ilustrando, qual é? É o então, é o tá, é o né, que vai tirar o seu brilho.